Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 29. Vai começar a live do isolamento, mas antes nós temos que esperar o povo chegar, né? Vamos ver quem é que vai chegar aí. Primeira parte da live é sempre essa, né? A gente esperando as pessoas chegarem, né? Nunca aconteceu de não chegar ninguém, mas o dia que acontecer vai ter live do mesmo jeito. Que aí eu faço a live, coloco no History e depois eu ponho no YouTube. Aí vocês veem do jeito que vocês acharem melhor, né? Aí a gente tem que esperar um pouquinho agora nessa primeira parte da live, a parte onde a gente faz o acolhimento das pessoas, né? E hoje eu estou fazendo um tema assim para ver se atrai o povo, porque tem muita live acontecendo. Ó, já chegou alguém que foi, Maria Alice. Oi, Maria Alice, tudo bem? Seja bem-vinda, né? Estava dizendo que o assunto aqui da live de hoje eu fiz de propósito, né, para provocar um pouco, né, como tem muitas lives ao mesmo tempo, a gente tem que fazer um assunto assim que chame a atenção, né? E é interessante porque esse assunto vai ter muito a ver também com o domingo que vem, né? Que é um domingo clássico da nossa Páscoa. Mas isso é outra história, né? Vamos tocar as coisas, vamos esperar mais um pouquinho. Oi, Maria Alice, agora que eu vi que você deu um oi, Bernardo. Vamos esperar um pouquinho para ver se o povo chega. Se não chegar, a gente começa assim mesmo. Ó, chegou mais alguém. Oi, Rita, paz e bem, boa tarde. Né? As nossas leituras de hoje são muito instigantes. Né? Estamos só esperando o povo chegar, aquela primeira parte. Né? Assim, a gente fica esperando um pouquinho, né? Espero que vocês estejam bem, que todo mundo esteja tranquilo aí em casa, né? Só na correria, nós todos aqui nas correrias em casa, preocupados com as coisas que estão acontecendo, né, com as atividades aí das nossas quarentenas. Parece que nosso prefeito vai prorrogar a quarentena do Rio. Acredito que a quarentena do estado também seja prorrogada, porque nós estamos nessa situação que todo mundo sabe, né? E de vez em quando alguém me pergunta, mas não é bom isso acontecer logo? Não, quanto mais tempo demorar para a gente ter o pico, melhor, porque tem mais tempo para a gente atender as pessoas. É verdade que a gente fica aqui nesse sofrimento de ficar em casa, de ficar pensando como resolver os problemas, mas não tem jeito, a gente vai ter que ir se adaptando sempre, aí dando um jeitinho, né? É meio que estranho, mas é o que a gente pode fazer, né? O que a gente consegue fazer para os nossos dias, para as nossas soluções, né? Vamos dar mais um pouquinho de tempo, tá, Rita? Tá, Maria Alice? Daqui a pouco a gente começa a live, né? A gente começa a leitura do Evangelho. O Evangelho de hoje tem uma passagem muito importante. Cansativo, é cansativo. Concordo com a Maria Alice, é cansativo essa realidade da gente ficar aqui esperando, né? E não vai, não resolve, não desanda, né? Mas assim, pessoal, acho que a gente tem que entender que por mais cansativo que seja, por mais difícil que seja, a gente está numa realidade que seria melhor do que outros países, porque pelo menos
a gente fez alguma coisa, né? Países com realidades muito melhores do que o nosso, por exemplo, entrou alguém aqui, Betinha Silva, eu não sei quem é, seja bem-vinda, Betinha. Países assim como, por exemplo, a Suécia, que é um país assim, um país nórdico, com muito dinheiro, com uma qualidade de sociedade muito maior que a nossa, não fez nada e eles estão corrigindo pelo tamanho da população, eles estão com 10 vezes mais mortes do que nós, né? Então, assim, né, é uma coisa dramática, né? Então, pelo menos a gente fez a nossa parte, né? Não fez tudo que podia fazer, mas fizemos alguma coisa. Mas vamos tocar, né? Betinha, eu não estou sabendo quem é a Betinha. Betinha, seja muito bem-vinda. A live é todo dia às 15h30, nós estamos no primeiro momento, o momento do acolhimento das pessoas. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura do Evangelho. A gente vai fazer uma reflexão. Eu não gosto de chamar de homilia, porque se eu chamar de homilia vocês não vão me interromper. E a ideia da reflexão que eu faço é que vocês podem interromper, que vocês participem quando eu estiver falando, né? Maria Alice está obedecendo, isso mesmo, Maria Alice, a gente tem que obedecer, né? Eu vivo falando, o pessoal do hospital não deixa eu entrar no hospital, então a gente vê que essa coisa não é brincadeira, né? Tenho feito meus trabalhos aqui, mas assim, a gente sente a falta, né? Bom, vamos começar, né? Vamos começar a nossa segunda parte. A primeira parte é o acolhimento, agora nós vamos fazer a parte onde a gente faz a leitura do Evangelho e a reflexão, né? E como eu falo, durante a reflexão, quem quiser fazer a sua opinião, colocar suas coisas, por favor, não se iniba. A ideia é que justamente a gente tenha essa experiência de partilhar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o que eu os ressuscite no último dia. Pois essa é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Johan Aguilar, entrou, né, durante esse momento que eu estava lendo. Se vocês olharem bem, eu coloquei como tema da pregação de hoje, da reflexão de hoje, eu não os afastarei, né? E não os afastarei. Por que eu fiz essa escolha? Por que eu não escolhi um outro pedaço? Como eu falei, né, nós estamos desde segunda-feira no capítulo 6, que é identificado pelas pessoas como o capítulo do pão da vida, né? Começa, na verdade, no sábado falando sobre na sexta falando sobre a multiplicação dos pães, entra segunda, terça, quarta falando esse capítulo 6, que é o capítulo do pão da vida, né? Então a leitura começa com a multiplicação dos pães e tudo que ocorre a partir daí, e culmina com a fala que Cristo, que ele falou ontem e falou hoje,
eu sou o pão da vida. E aí a gente ontem falou um pouco sobre isso e hoje a gente vai falar um pouco mais. E aqui é importante a gente entender muito bem o que significa essa coisa de ser o pão da vida. Porque eu tenho visto pessoas que estão trabalhando isso de uma forma que não é que esteja errada, né? A gente tem que tomar muito cuidado, oi Vanessa, para a gente não ficar se dando uma autoridade que não tem. Eu não posso virar agora e dizer assim, as pessoas estão erradas na interpretação delas. Mas eu diria que a interpretação de certas pessoas é insuficiente. Por exemplo, nós estamos vivendo esse momento, que é um momento que ninguém pode dizer que está feliz, né? Ninguém aqui pode dizer, eu estou feliz, eu estou alegre. Não, todos nós estamos num momento difícil, né? Nós estamos restritos às nossas casas, né? Eu acredito que várias pessoas até estão com medo de sair de casa, e eu vou dizer que eu acho que é razoável esse medo, né? Eu acho que eu entendo esse medo e acho que de certa forma é até bom ter medo um pouco nesse momento. É melhor ter medo e preservar a vida do que não ter medo e tornar a vida humana uma coisa fútil. Então é de certa forma entendido. E temos algumas pessoas que por um motivo ou outro, não vem ao caso dizer qual, né? Elas querem acabar com isso, querem melhorar isso, querem... Deixa para lá, vamos ignorar essas coisas. E uma das coisas que eu vi durante os últimos dias são pessoas falando assim, eu quero a missa de volta. Eu vi pessoas dizendo assim, não, a gente faz o seguinte, a gente volta a ter missas e só as pessoas que não são do grupo de risco vão na missa. Quem é do grupo de risco não pode ir à missa, não vai. E eu tenho visto raciocínios outros desse tipo. E eu quero dizer para vocês que as pessoas que estão pensando assim, elas estão com raciocínio que é insuficiente. Porque o Cristo, Jesus, Ele que é o pão da vida, Ele que é o alimento imperecível, Ele que é o alimento que todo aquele que nele crer nunca mais terá fome. Ele nunca admitiu a existência de dois tipos de pessoas. Ele nunca admitiu a existência das pessoas que podem ir à missa e as pessoas que não podem ir à missa. Quando alguém vira e diz, eu estou com falta, eu estou sentindo falta da comunhão, então eu quero que abram as missas para que eu possa comungar, e aqueles outros que são do grupo de risco, que não podem comungar, fiquem em casa. Não, pessoal, isso não é o pão da vida. Eu não sei que pão é esse, mas não é o pão da vida, porque o pão da vida é o pão da inclusão, é o pão que não afasta ninguém. Cristo, em momento algum, vira e fala assim, eu sou o pão da vida. Para alguns eles terão acesso ao pão da vida, outros não. Ele nunca falou isso. Pelo contrário, ele fala que o Pai envia as pessoas a ele. E todos aqueles que o Pai enviou, eles serão. Ele quer que fiquem com eles, ele não quer perder nenhum desses. Observe bem. Não é do desejo de Jesus que você perca pessoas. Olha só, está faltando, a Vanessa está fazendo uma observação. O senhor não acha que faltou na igreja o empoderamento dos leigos no seu sacerdócio batismal?
reunidos 2 ou mais, eu estarei entre vocês, disse o mestre. Vanessa, mas eu tenho falado isso, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que se você realmente entende o que é o pão da vida, se você realmente acredita em Jesus, você comunga na sua casa. Quando você se reúne na sua casa, com a sua família, com os seus amigos, se você estiver numa república, né? Se você tiver com um conjunto de pessoas que se divida a casa, você se reúne, você comunga. Quando nós estamos aqui reunidos, juntos, nós comungamos. Nós estamos indo em direção a Jesus e Ele não vai nos afastar. Essa é uma questão que para mim é muito clara. Eu estava vendo as pessoas falando, que coisa, eu estou um mês sem ir à igreja, isso é horroroso, não sei o quê. Parece que as pessoas se esquecem do assunto que foi conversado há pouco tempo da igreja, que é a situação da Amazônia. Na Amazônia você tem pessoas que estão há 2 anos, 1 ano, 2 anos, 6 meses, 8 meses, 10 meses, mas tem gente há 2 anos sem ver um padre. E parece que aquilo não era importante. Agora tem gente que com 1 mês sem poder ir à igreja, eles estão fazendo aí abaixo-assinado, essas coisas. Por quê? Porque eles não conseguiram entender qual é a palavra de Jesus. Eles não conseguiram entender que Jesus, o pão da vida, se dá a nós, basta que nós o procuremos. Se nós chegarmos a Ele, Ele não vai afastar a nós. E se Ele não vai nos afastar dele, nós não podemos admitir afastar outros dele. Não cabe a nós dizer aqui que fulano ou cicrano é ou não é digno, ou pode ou não pode se aproximar do pão da vida. Que nós tenhamos a coragem de dizer claramente, ou a comunhão está disponível a todos, ou não está disponível a nenhum. Juliano, seja muito bem-vindo, que bom te ver aqui. Vou repetir, nós temos que ter a coragem de dizer, ou a comunhão está disponível para todos, ou não está disponível para ninguém. É isso. Ou nós vamos ter a possibilidade, dentro do valor primário da igreja, que é a vida humana, ou seja, enquanto a vida humana estiver ameaçada, enquanto a vida humana estiver em jogo, a igreja não vai abrir as suas portas, porque ela quer se preocupar com as pessoas. Não é possível, não é admissível que algum cristão diga que eu vou abrir a igreja para alguns, mas não vou abrir a igreja para outros. E eu quero aqui fazer uma ressalva, porque eu sempre disse a vocês que eu faço a leitura toda, mas eu só falo do Evangelho. Mas agora que eu estou falando, eu me lembrei que a gente pode usar a primeira leitura de hoje para a gente ver como as coisas não são assim. Podem depois pegar, não precisa se preocupar não. É o Atos dos Apóstolos 8, versículos de 1 a 8. Né? Qual é a situação? Naquele momento estourou uma grande perseguição contra a igreja. A igreja, na época, era um grupo de pessoas pequeno, era um negócio assim, mínimo de gente, mas ela foi perseguida. E ela foi perseguida por um monte de judeus, né, que perseguiam alguns que eles entendiam que eram judeus, era judeu perseguindo judeu, porque eles não entendiam ainda que havia se separado. Tá? O termo cristão só surge quando a igreja chega na Grécia, e aqui a gente não chegou ainda. Então, surgiu uma grande perseguição, uma figura surge com grande poder e força,
esse homem é capaz de entrar nas casas no meio da noite, arrancar as pessoas, levar para a prisão, entendeu? E quem se opusesse a ele, ele dava um jeitinho, aprendia, alguns ele apedrejou. Essa criatura sanguinária, assassina, um tal de Saulo. Um dia desse a gente vai falar sobre ele, né? Mas vocês sabem quem é. E nesse momento, a igreja não teve jeito. A igreja saiu de Jerusalém, porque ela precisava sobreviver. E aí, vocês veem como certas situações são situações especiais, né? Um dessas pessoas que saiu é um tal de Filipe. Filipe, eu preciso dizer, é um irmão diácono, né? Oi, Denise, seja bem-vinda. É um irmão diácono. Filipe foi para a Samaria, aquela área, aquele lugar que não gostava de judeu. Olha a situação de Filipe, olha bem. Que coisa horrorosa ele viveu. Ele teve que fugir da sua casa por risco de morte e foi para a região onde ele não era querido, porque ele era judeu, ele sofria de preconceito. Né? Ele podia ter virado e falar assim, não vou para lá não, porque esse povo não é gente do bem, é samaritano não presta, são tudo horroroso. Ele podia ter falado isso, mas ele não fez isso. Ele sabia que se ele realmente era um homem que queria receber o pão da vida, ele não podia fazer acepção de pessoa. Se ele realmente acreditava em Cristo, ele sabia que não havia gente de primeira classe, gente de segunda classe. Então ele foi a Samaria. E o que esse homem faz em Samaria? O que ele faz? Ele converte boa parte da Samaria. Então, pessoal, vocês vejam como o que está aqui no Evangelho se representa depois no Ato dos Apóstolos. Aqueles que o Pai deu para o Filho, mas Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido ao céu, não interessa. Porque Deus, Pai, dá a Deus Filho até hoje, homens e mulheres, independente de quem sejam, independente de onde vieram, independente de como se comportem. Essas pessoas são dadas ao Filho. E cabe a nós, que somos igreja, recebê-las. Cabe a nós não afastá-las do pão da vida. Se nós queremos o pão da vida para nós, nós não podemos afastar alguém do pão da vida. A toda pessoa que vier procurá-lo, nós devemos dar o pão da vida a essas pessoas. E nós só podemos dar o pão da vida se nós as recebermos perto de nós. E observem, vamos deixar isso muito claro, né? Que Filipe não era padre, Filipe não era bispo, né? Filipe era um diácono, era um leigo, né? Naquela época, a bem da verdade, não havia nem o conceito de leigo, padre, bispo. Então havia os apóstolos, os diáconos e o resto do mundo. Detalhe que os diáconos eram só 7 e acabou. Então havia os 11 apóstolos, depois entra Matias, 12, os 7 diáconos e o resto de toda a igreja. Então não havia essa questão que fulano é padre, fulano é bispo, fulano é diácono, fulano é isso. Não. Quem foi ao encontro de Samaria foi um cristão. Acabou. Não havia essa estrutura hierárquica na época. A igreja não se baseava numa hierarquia como a gente entende hoje. Como ele também, quando recebe as pessoas, ele não tinha um templo para receber as pessoas. A gente tem que parar de achar que a igreja existe só no templo. A igreja existe onde estivermos reunidos, né? Aqui as pessoas que estão assistindo essa live, que eu não sei quantas são, que essas pessoas que estão aqui comigo, somos igreja nesse momento. E não estamos nem fisicamente próximos, porque a gente tem que parar de achar que a gente tem que ter um prédio para ser igreja.
A gente tem que ter o pão da vida. E se a gente quer ter o pão da vida, a gente tem que se comprometer com o testemunho do Filho. E o testemunho do Filho é o testemunho de trazer as pessoas para junto de si. O testemunho do Filho é aquele que recebe as pessoas. Não interessa quem seja. Não interessa como essa pessoa se comporta. Não interessa a forma que essa pessoa vive. Interessa que ela chegou para nós. E nós vamos recebê-la. É muito importante a gente entender isso. Porque se a gente abre mão de entender isso, a gente começa a fracassar na fé. Carlos chegou, eu não sei quem é. Seja bem-vindo, Carlos. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a fracassar na fé. Se a gente começa a achar que a nossa fé foi feita para criar pessoas de uma classe superior, qualquer que seja uma classe inferior, a gente fracassa na fé. Se a gente começa a achar que a nossa fé é uma fé que diz que algumas pessoas vão ter acesso à comunhão e outras não vão ter, a gente está fracassando na fé. A gente tem que dizer claramente às pessoas: hoje nós estamos aqui do jeito que vivemos, fazendo live pela internet, vendo missa pela televisão, pelo Facebook. Lá, a nossa igreja, lá o Padre Natan faz pelo Facebook. Mas tem gente fazendo pelo Instagram, pelo YouTube, tem gente passando pela televisão. Se a gente hoje não pode estar na igreja, é porque a gente está comprometido com a vida. Nós estamos fazendo o que Filipe fez. Nós saímos do nosso conforto, da nossa tranquilidade, porque ele precisava preservar a vida. Não só a vida dele, mas as pessoas em volta dele que seguiram com ele, porque ele também não foi sozinho. E uma vez que nós estivermos lutando pela vida, nós estamos nos comprometendo com Jesus. E vamos adiante, Aqueles que a gente encontrar pelo caminho, como foi o que aconteceu com Filipe, e que quiserem se aproximar de Cristo, ele não os afastará. Se Cristo nunca afastou uma pessoa dele... Oi, Esther, seja bem-vinda. Se Cristo nunca afastou uma pessoa dele, como é que nós vamos nos dar o direito de afastar alguém de nós? Como nós, como povo de Deus, vamos dizer que existem pessoas que podem ou não podem participar do povo de Deus? Se nós, como igreja doméstica, queremos ser seguidores de Cristo, queremos receber o pão da vida, como nós vamos dizer que alguém não pode receber? Não cabe a nós isso. Oi, Cadu, não é nossa função isso, né? É a função da igreja. Mas note bem, ela sabe fazer isso. Não cabe a nós ficar agora fazendo discurso aqui, dizendo quem pode ou não pode, fazer campanha, como eu tenho visto, vamos liberar para os fulanos, né? Mas não vamos liberar para outros. O Cadu entrou, está fazendo observação. Abri a live, a Mel veio andando para ver. Opa, que felicidade, é tão bom ver. A Mel é a filhinha do Cadu, inclusive agora ela está fazendo uma atividade interessantíssima, que ela está lavando a louça, apesar de pequenininha. Isso é trabalho infantil, hein, Cadu? Né? A gente tem que entender que a grande questão, a grande cuidado que Cristo coloca é que ele não vai abrir mão, né, de ninguém que chegue para ele. Né? Ele se apresenta como pão da vida e ele se oferece
como pão da vida. E ele diz: eu não afastarei ninguém. Não cabe, então, a nós, na nossa vida diária, afastar as pessoas. Não cabe a nós, na nossa vida diária, dizer que algumas pessoas podem ou não podem estar conosco, né? Hoje, se eu quiser, eu não vou poder comungar. Mas eu vou estar apartado do pão da vida. O pão da vida é apenas a hóstia. O pão da vida é apenas aquela partícula material, ou a comunhão é muito mais do que a partícula material? Será possível que só comunga as pessoas que recebem a partícula material? Porque se isso for verdade, nós estamos indo contra o que o próprio Jesus nos ensinou, né? A gente tem que entender que a gente, quando fala determinadas coisas, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu vejo muitas pessoas, né, transformando a comunhão apenas na partícula material, né? E aí, por exemplo, se for assim, nós vamos não estar comungando atualmente, né? Ou seja, existem situações em que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não, como vou dizer, não transforme a comunhão em apenas uma partícula material, né? O que eu quero dizer com isso, né? Umas pessoas ficam... Como eu vou explicar isso de uma forma clara? Bem, se eu não puder receber aquela partícula, porque, por exemplo, eu estou doente, porque, por exemplo, eu estou preso, porque, por exemplo, eu estou numa região remota, mas eu estou junto com a igreja. Eu estou lendo a palavra, eu estou fazendo as minhas orações, seja lá com a oração que a pessoa gostar de fazer. Tem gente que gosta de fazer liturgia das horas, tem gente que gosta de fazer o terço, tem gente que gosta de fazer o terço da misericórdia. Faço as minhas orações, né? Eu estarei em comunhão com a igreja. Eu estarei em comunhão com a igreja, mesmo eu não tendo acesso ao sacramento da Eucaristia. A gente tem que entender que o sacramento da Eucaristia é uma coisa e a comunhão com a igreja é outra, né? A gente tem que entender e tentar separar as coisas, né? A gente tem que entender que, por exemplo, todos nós devemos nos esforçar neste momento para assistir pelo menos a missa no domingo pela televisão. Sim, é um compromisso dominical. Eu devo fazer um esforço para isso. Mas e se eu estiver num local que não tem televisão? O que eu faço? Eu deixo de participar da igreja? Não. É domingo, eu vou parar, vou reunir a minha família e vou fazer aqui um momento de oração. Óbvio que essa pessoa não vai estar recebendo a Eucaristia. Ela não recebe o sacramento. Mas ela não deixa de estar em comunhão. A gente tem que entender que a comunhão é uma coisa, o sacramento da Eucaristia é outra. É que a gente usa as palavras todas como uma coisa só. Porque no dia a dia elas são coisas semelhantes. Então, por exemplo, a Esther está fazendo uma série de observações que são todas verdades, mas elas se aplicam ao sacramento da Eucaristia.
E, de fato, algumas pessoas, por exemplo, que estão em adultério, não podem receber o sacramento da Eucaristia, não podem. Né? Mas se essas pessoas ainda quiserem resolver a vida delas, se elas quiserem praticar, se arrepender e tal, elas vão poder ter o acesso à Eucaristia, que a gente normalmente chama de comunhão, né? Mas o que eu estou discutindo aqui não é o sacramento, é isso que a gente tem que entender. O que eu estou discutindo aqui é a participação na comunhão com a igreja. Ou seja, na verdade, o que eu estou falando aqui não é do sacramento, até porque, por exemplo, nesta época que a gente estava falando aqui, a regra de partilha do pão, porque eles ainda não tinham estruturado na cabeça deles o sacramento como nós entendemos hoje em dia, né? Eles estavam preocupados com a comunhão. Quando Filipe sai e vai ao encontro dos samaritanos, ele não está preocupado naquele momento em dar nenhum sacramento a eles, a não ser o batismo, que na verdade era a única coisa que realmente existia na cabeça do cristão da época. Na verdade, a cabeça do cristão da época era o seguinte: quem crê em Jesus eu vou batizar e pronto, acabou, era a cabeça deles. Então, mas isso não tem nada a ver com o que a gente está construindo aqui, que é a questão da comunhão. Não é a comunhão sacramental. Porque se vocês observarem o texto de Jesus, não fala sobre comunhão sacramental. Não fala sobre Eucaristia. Ele fala claramente, né? Todos os que o meu Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Então ele não está falando aqui de Eucaristia, ele está falando aqui de comunhão, ele está falando aqui de vida na igreja. Ele está falando aqui das pessoas virem para perto dele para buscarem, inclusive, a mudança da vida delas para seguir a ele. E seguindo a ele irão ao Pai. Então, quando Jesus se apresenta aqui, ele se apresenta nesse momento, não o pão da vida, Eucaristia. Ele está falando como a comunhão com a igreja. Ele está falando como as pessoas que virão a ele para encontrar a salvação. Ele está falando de um passo anterior ao acesso aos sacramentos. Ele está falando de um momento onde a pessoa ainda vai entrar na igreja. A pessoa ainda vai vir para a igreja. E isso é que a gente tem que entender, porque senão a gente não consegue conciliar uma coisa com a outra. Ou seja, a gente não consegue conciliar determinadas realidades que nós vivemos hoje com essa passagem, se a gente não entende que o que Jesus está falando aqui é que, ao se apresentar ao mundo, pessoas virão ao encontro dele. Toda pessoa que a ele chegar, ele não vai afastar. Por quê? Porque ele quer que a pessoa entre em comunhão com ele. Essa comunhão não é o sacramento da Eucaristia. Como a gente usa as palavras similares, a gente confunde as coisas. Isso é muito importante. Por quê? Porque para a gente estar em comunhão, a gente não precisa necessariamente estar recebendo a Eucaristia. Até porque existem pessoas que podem não ter acesso à Eucaristia, como nós neste momento. Nós neste momento não temos acesso à Eucaristia e nem por isso deixamos de estar em comunhão com a igreja. Essa é uma parte importante que a gente tem que começar a repensar algumas coisas para a gente evitar de se confundir.
né? Do mesmo jeito que a gente tem que começar a entender essas palavras para que a gente possa ir adiante na fé. E é por isso que eu sempre tenho trazido essas falas para que a gente possa compreender muito bem por que Cristo fala que não vai afastar ninguém. Porque todos estão vindo para Ele, né? Todos estão chegando para Ele e Ele vai receber a todos. Nós também, quando tivermos na nossa vida, nosso primeiro movimento é receber a todos. Se a gente não recebe a pessoa, a gente nunca vai poder orientar a pessoa, nunca vai poder ajudar a pessoa, né? Esse mesmo Filipe que está na primeira leitura se encontra com o eunuco e fala assim: você está entendendo o que está lendo? E ele fala assim: eu não entendo, ninguém me explica. Aí ele vai lá e explica. E quando ele... Vamos pensar agora outra coisa, né? Vamos pensar outra visão, né? Qual é a outra visão? Vamos supor que Filipe dissesse: mas você não é bom, você não nasceu como judeu, você não nasceu como cristão, então não vou te explicar nada, fica aí na tua ignorância, né? É nessas horas que a gente tem que pensar os cuidados, né? E qual é o grande cuidado que a gente tem que ter? O grande cuidado que a gente tem que ter é o mesmo cuidado que Jesus falou aqui no Evangelho, né? O Evangelho, ele fala claramente que ele não vai afastar ninguém. Nós temos que entender que o movimento da igreja é o movimento de primeiro receber as pessoas. Oi, Vera. Primeiro trazer as pessoas para próximo de si, para depois pensar em alguma coisa. Filipe é um excelente exemplo. Ele primeiro recebeu os samaritanos, depois ele trabalhou. A igreja está aqui para receber as pessoas. Enquanto a gente achar que a gente não pode receber as pessoas, a gente está indo contra o caminho que Jesus nos ensinou, que não vai afastar ninguém dele. Nós temos que trabalhar a nossa vida de forma a primeiro trazer a pessoa para perto de nós, primeiro receber a pessoa na igreja, primeiro trazer a pessoa para perto de Jesus. Porque a maior preocupação de Jesus era primeiramente ter a pessoa, primeiramente aproximar a pessoa dela. Enquanto a pessoa não estiver próximo da igreja, enquanto as pessoas não estiverem próximas de Jesus, a gente não pode pensar em nenhuma outra coisa. É por isso que é importante, por exemplo, movimentos como Encontro de Casais com Cristo, Encontro de Jovens com Cristo. Por quê? Porque as pessoas precisam realmente conhecer a igreja para depois a gente poder conversar com elas. A gente precisa entender que nada é instantâneo na vida. É muito fácil, às vezes, pessoas como eu, que foi criado dentro da religião católica, criado dentro dos conceitos, entender as coisas. Mas será que um irmão meu que está chegando de uma outra religião, ou está chegando de uma outra realidade, vai entender o que eu estou falando imediatamente, né? A gente tem que pensar com muito cuidado nessas coisas, né? Eu quero, assim, que vocês entendam que existe uma diferença, e isso eu estou vendo os comentários aqui, está difícil
de acompanhar todos eles, que existe uma diferença entre o que eu estou chamando aqui de comunhão e o que vocês estão entendendo por comunhão. O que vocês estão falando como comunhão é a Eucaristia, é um sacramento. O que eu estou falando de comunhão aqui não é um sacramento. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que claramente o primeiro movimento de Jesus é trazer as pessoas para estarem com Ele. E, portanto, vocês têm que entender que a gente está falando de comunhão como estar junto. E quando a pessoa vem para junto, ela não vem perfeita. Ela não vem pura, impecável, porque ninguém é puro e impecável. Né? A Rita está dizendo, a nossa comunhão está acontecendo aqui e agora. Exato. Exatamente. Né? O que a Rita falou é exatamente o que eu estou falando. A comunhão é esse momento onde nós estamos juntos, rezando. Não estamos propriamente rezando? Estamos, porque quando a gente pensa a palavra, a gente está rezando. Mas quando nós estamos juntos aqui, celebrando e discutindo a palavra, nós encontramos um momento de comunhão. Mesmo a gente não tendo acesso ao sacramento da Eucaristia. E é necessário que a gente viva isso. Que para a gente estar em comunhão, nós primeiro tenhamos que estar todos juntos aqui, né? Ou seja, exatamente o que a Rita está colocando. Estou todos os dias em comunhão com vocês. É isso. É isso que é importante. A comunhão se dá quando todos nos reunimos aqui. E uma vez que nós nos reunimos aqui, nós podemos estar em comunhão entre nós e com Jesus. É isso que está colocado neste pedaço do Evangelho. É essencial que a gente se esforce para ter comunhão entre nós. Porque se nós não estivermos juntos em comunhão entre nós, nós não estamos seguindo o que Jesus coloca aqui. Nós estamos afastando pessoas da proximidade com Cristo, né? Então eu vou a um encontro, fico anos afastado. Eu vou à fila da comunhão. Quem sabe as condições? Esther, você está indo à fila da Eucaristia. Você está confundindo Eucaristia com comunhão. O nome do sacramento que você está falando é Eucaristia. É essencial entender isso. Bernardo já sabe, fico esperando esses momentos. Exato. A gente, Rita, outro dia, inclusive, Rita me deu uma bronca. Olha, é 11 horas e pouco, você ainda não avisou qual é o anúncio da live. Isso é viver em comunhão. Tá? Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? E a gente vamos, assim, acompanhar, né? Entender, seguir, né? A gente tem que cada vez mais aproveitar esse momento, né? Que é um momento rico do pão da vida, né? Nós temos ainda mais uma passagem amanhã, né? Dia 30, final do mês de abril. Eu vou ter inclusive que me adaptar a partir de sexta-feira, porque eu não tenho mais a liturgia diária em papel, né? Eu vou ver o que eu vou fazer para poder ler para vocês, né? Acho que eu vou dar um jeito de pôr uma tela aqui do lado com a leitura, né? Então, como eu sempre digo, a gente está improvisando a cada dia, né? Bom, não sei se
Você, mas não sou de alisar o tigre. Não, Esther, não tem nada demais, não é que você ainda não entendeu que eu estou falando de comunhão e você está falando de Eucaristia, só isso. Né? A gente está falando de coisas diferentes. Eu estou falando da comunhão como a reunião das pessoas em torno de Jesus. E você está entendendo a comunhão como o sacramento da Eucaristia. Né? Tem certas palavras que, se a gente não tomar cuidado, a gente cria um problema na chave de leitura. Né? A gente tem algumas situações como essa, né? Como as pessoas que acham... Tem as pessoas, por exemplo, que confundem e dizem, eu vou me confessar. Você pode se confessar, mas o sacramento que você recebe é a reconciliação. Né? Que a gente tem que tomar cuidado com esses termos, porque esses termos às vezes geram confusão mesmo. Né? É só a gente prestar assim, alguns cuidados, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu entendi. Estou falando das colocações aqui. Tá, sim. Isso é outra história. Tem algum link que possa pegar? Podemos tentar imprimir. Não se preocupa com isso não, Cadu. Pode deixar. Cadu já está querendo imprimir a liturgia das horas para a liturgia na liturgia diária para mim. Não precisa não, Cadu, pode deixar, fica em casa, não inventa moda de sair. Prefiro que você fique em casa, eu dou um jeitinho aqui coloco numa tela aqui no tablet aqui do meu lado. Confissão. Não é confissão sacramento? Não, Cadu, não é. O nome do sacramento não é confissão. A confissão é uma parte do sacramento. O nome do sacramento é reconciliação. A reconciliação, o sacramento da reconciliação, começa com o choro, ou seja, você sentiu que o pecado atinge a tua alma, né? Daí você vai e faz o seu exame de consciência e procura o padre inicia o sacramento com você. Você vai e confessa os seus pecados. Depois que confessa os seus pecados, você recebe o perdão. E aí fechou o sacramento, fechou o sacramento da reconciliação. É interessante porque se você não entende que o sacramento é da reconciliação, você se fecha na realidade que tem que se confessar. E aí você transforma um grande ato de misericórdia numa grande realidade de acusação. Né? Nesses últimos dias, teve várias pessoas que falaram assim: como é que eu vou chegar na Páscoa sem me confessar? Eu falava: se confessa com Deus. Eu pensava: como assim? Porque o sacramento da reconciliação, ele é uma coisa, o ato da confissão é outra. Graças a Deus, Papa Francisco falou isso. E aí, quando o Papa Francisco falou isso, eu não precisava mais ficar tomando pancada de todo mundo. Eu sei, Cadu, que você tem que ir para o trabalho, mas não precisa sair mais do que deve. Você já tem um trabalho importantíssimo ajudando a regular as vagas dessa cidade, nesse momento crítico. Você se cuide, pode deixar que eu vou dar um jeitinho aqui, vou pôr um tablet do meu lado, eu vou dar um jeito. Improvisação é comigo, senão não estava fazendo essa live toda, né? Tá, pessoal? Bom, vou terminar dando a minha bênção a todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Sebastião, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor,
ressuscitado, mas fiquem em casa. Tá? Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.